culpa, fanatismo religioso, horror, xenofobia. Em outubro de 1348, doutores de Paris acabaram diagnosticando que o mal responsável pelas mortes era o alinhamento de Saturno, Júpiter e Marte. Claro, muitas pessoas também tinham a crença de que a peste era por ira divina. Fosse quem fosse o culpado, havia rogos, preces, promessas, penitências, rezas e orações para tentar vencer a doença. Só que ao invés de salvar, esses ajuntamentos acabaram contaminando e matando mais pessoas. Calcula-se que dos 1,2 milhões de peregrinos que foram a Roma para celebrar o Ano Santo de 1350, somente 100 mil deles restaram vivos. O papado tratou de proibir as grandes procissões dos dias santos e de liberar os moribundos da extrema unção. Fanatismo religioso e xenofobia. O desespero crescente levou a atos radicais e ao fanatismo religioso. Esses fanáticos religiosos diziam que a doença era a marca do pecado, e se alguém sofria no leito era porque coisa boa não fizera antes. Na Alemanha, começou um movimento que procurava aplacar a ira de Deus por meio da mortificação coletiva e era chamado de Irmandade dos Flagelantes. Os flagelantes se vestiam com uma bata ou um saco branco e com uma cruz vermelha no peito. Eles iam de aldeia em aldeia, repetindo ladainhas e batendo nas próprias costas com tiras de couro, com pontas de ferro, para pagar os próprios pecados. No início, esses movimentos eram apenas inocentes aberrações, mas com o tempo, os fervorosos flagelantes se tornaram perigosos para as outras pessoas, pois eles fortaleceram a ideia de repúdio às minorias, principalmente aos judeus. Além disso, a atitude de utilizar o chicote para bater nas próprias costas abriu feridas no corpo que ficavam expostas à contaminação da doença e, consequentemente, transmitindo para outras cidades. Os europeus procuravam um motivo para explicar essa peste e acabaram se voltando contra os estrangeiros, acusando-os de trazerem a doença. Na Espanha, por exemplo, os árabes eram o alvo preferido. Entretanto, os mais perseguidos foram os judeus, tanto é que foram até acusados de envenenarem a água dos poços e das cisternas. Foi a mais violenta onda de antissemitismo até então, superada apenas pelo nazismo, séculos mais tarde. Algumas comunidades que reuniam judeus foram destruídas e prenderam os moradores para serem em seguida queimados ou afogados. Em Basel, na Suíça, todos os judeus das cidades foram reunidos, presos em estacas de madeiras e queimados vivos. Em Estrasburgo, na época pertencente à Alemanha, 2.000 judeus foram mortos em fogueiras coletivas. Nem a ação do Papa Clemente VI, que expediu as bulas de 4 de julho e de 26 de setembro de 1348, isentando oficialmente os judeus de qualquer responsabilidade no contágio da peste, evitou os assassinatos em massa. As quarentenas evitaram a propagação da peste negra. As ruas, as cidades, os campos e as estradas estavam vazias e as autoridades haviam sumido. Entretanto, cidades fechavam seus portões para visitantes que passaram a ser vistos como inimigos, pois acreditava-se que o problema estava em pessoas de fora, de outros países. Ninguém era bem-vindo. Todos eram suspeitos de carregar a peste, e o isolamento entre os reinos tornou-se ainda maior.